Olá pessoal, hoje o nosso vídeo aula é sobre o conteúdo de ciências. Então vamos fazer a leitura do texto, porém eu vou explicar esta aula de ciências sobre alimentação em 3 etapas, tá? Seguindo aqui a divisão do próprio texto que está na atividade que vocês receberam, tá? Então tem o primeiro texto, que é a alimentação. Depois nós temos o texto A Origem dos Alimentos. E depois alimentos naturais ou industrializados. Então, para não ficar um vídeo muito longo e também com muitas informações num único vídeo, eu vou fazer em 3 partes, tá? Então, vamos iniciar aqui com a leitura do texto Alimentação. A nossa alimentação reflete-se no decorrer de nossas vidas. Se comermos alimentos saudáveis e adequados ao nosso corpo, manteremos a saúde equilibrada. Se ingerirmos alimentos inadequados, nossa saúde será diretamente afetada. Por isso, é necessário conhecer a composição dos alimentos. Nosso corpo necessita de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e sais minerais em doses adequadas. Proteínas são responsáveis pelo crescimento e pela renovação das células do corpo. Carboidratos fornecem a energia necessária para o nosso corpo para que realize todas as atividades. Lipídios são alimentos energéticos. Participam da construção de novas células e tecidos. Vitaminas ajudam a equilibrar o corpo. Podem ser de vários tipos: A, B, C, D, E e K. Sais minerais são fundamentais para a formação dos ossos, do sangue e dos nervos. Tanto o corpo humano como o corpo dos demais animais são formados por proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, sais minerais e água. Então vamos falar um pouco sobre essa leitura, sobre esse texto, né? Vamos esmiuçar um pouquinho, detalhar um pouquinho as informações que esse texto trouxe para a gente. Então, a alimentação. Então, a alimentação, pessoal, ela é muito importante na saúde do nosso corpo, tá? E ela vai refletir durante toda a nossa vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a saúde depende do que a gente come. Se a gente se alimenta com alimentos saudáveis, alimentos equilibrados, alimentos, na sua maioria das vezes, in natura, obviamente nós teremos uma saúde melhor, uma resistência melhor. Então, a alimentação é a base da nossa saúde, né? Para que nós tenhamos saúde, é necessário que tenhamos também uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável. Por isso, é importante que a gente conheça a composição daquilo que a gente come, né? Porque os alimentos, eles são divididos, né, em composições. Cada alimento, ele traz com ele um tipo de vitamina, um tipo de carboidrato, proteína, sais minerais. E a gente tem que dosar toda essa composição, né, que há nos alimentos, para que o nosso corpo também, para que a saúde do nosso corpo também seja equilibrada. Então, em cada alimento, a gente vai encontrar um determinado elemento que é importante para a saúde, para a formação, para o desenvolvimento do nosso corpo, para
o nosso dia a dia, para que a gente consiga realizar as nossas atividades diárias, né? Então vamos lá. Então o texto nos traz o quê? Né? Que o nosso corpo, ele necessita de todos esses elementos que fazem parte de cada alimento. Então o nosso corpo precisa de proteína, precisa de carboidrato, precisa de lipídios, vitaminas, sais minerais, porém em dose adequada. Eu não posso só comer um alimento que é rico em proteína, aí eu só vou comer proteína. Não posso só comer alimentos ricos em carboidratos ou rico em lipídios, né? Então eu tenho que conhecer a composição dos alimentos para que eu possa dosar a minha alimentação. E quando eu falo alimentos, pessoal, eu falo em geral, né? Alimentos que eu consumo no café da manhã, alimentos que eu consumo no meu almoço, no meu lanche da tarde, alimentos que eu consumo no jantar, no meu dia a dia, né? É importante que prestemos atenção, né, no que a gente leva para o nosso prato, né? No caso das mamães, prestar atenção no que vai preparar para a família comer. Mas nem sempre, né, as mães conhecem essa composição, mas é importante. É uma coisa simples, não é difícil, né? Mas é importante que a gente conheça. E importante que vocês conheçam até também para ajudar aí a mamãe nas sugestões, né, do que vocês podem comer no dia a dia, ou o que vocês podem comer mais, ou o que vocês podem comer menos, tá? Então vamos lá, vamos falar então dessa composição alimentar, né? O que são esses elementos que estão nos alimentos? Então, o que são proteínas, né? E para que elas servem, né? Por que devemos consumir proteínas? As proteínas, elas são responsáveis pelo crescimento e pela renovação das células do corpo. Muito importante, porque todo o nosso corpo é formado por milhões de células, né? Então, consumir proteínas, alimentos que são ricos em proteínas, vão ajudar o crescimento, né, no nosso ao longo da nossa vida. É claro que depois, quando chega na fase adulta, a gente para de crescer, porém, a gente precisa que as células sejam renovadas, né? Porque o corpo renova as células constantemente. Então, a proteína vai ajudar nesse ponto. Durante a fase de desenvolvimento, para que o corpo tenha um crescimento saudável, e depois, na vida adulta, para que haja a renovação celular do corpo. Carboidratos. Alimentos ricos em carboidratos, eles fornecem a energia necessária para o nosso corpo, para que realize todas as atividades. Então, durante o dia, a gente faz muita coisa, né? Vocês brincam, correm, praticam atividade, estudam, né? Assistem TV, os adultos trabalham, todo mundo tem as suas atividades. E os carboidratos são os alimentos que vão fornecer energia para que o corpo consiga desempenhar todas essas atividades, né? Para que você tenha energia, para que você tenha disposição para fazer todas as atividades do seu dia a dia, você precisa consumir alimentos que sejam ricos em carboidratos. Os lipídios também são alimentos energéticos, né? E eles participam da construção de novas células e tecidos. Percebam que um está ligado ao outro, um favorece o outro, né, fortalece o outro. É como se fosse um ajudando o outro, né, para que o conjunto desses elementos dessem para o corpo saúde, né? Saúde, disposição, energias. As vitaminas, para que elas servem? Ajudam a equilibrar o corpo, né? Para que haja um equilíbrio, você tem que também consumir alimentos com vitamina A, com vitamina B, com vitamina C, com vitamina D, E e K.
Sais minerais são fundamentais para a formação dos ossos, do sangue e dos nervos. Tanto o corpo humano como o corpo dos demais animais são formados por proteína, lipídios, carboidratos, vitaminas, sais minerais e água. O que isso quer dizer? Que nós, seres humanos, nós precisamos de toda essa composição, porém, outros animais também, né? O cachorro, o gato, o cavalo, a vaca, né? Todos os animais precisam dessa composição, desses elementos, da proteína, do carboidrato, do lipídio, das vitaminas e sais minerais. Para quê? Para que possamos ter um bom desenvolvimento ao longo da nossa vida, para que possamos ter saúde, para que o corpo da gente seja equilibrado e que a gente tenha uma vida saudável. Então, não é errado dizer que nós somos aquilo que nós comemos. Se a gente come bem, né, se a gente tem uma alimentação saudável, se a gente tem uma alimentação equilibrada, as chances, as probabilidades de você ser uma pessoa saudável, né, são enormes. Então, por isso a gente tem que prestar atenção, muita atenção naquilo que a gente come, porque o alimento é a base da nossa saúde, é a base do desenvolvimento do nosso corpo. Então, vamos lá para as três perguntinhas que temos aqui. Por que precisamos comer? Então, tá aqui, ó. Lá no início do texto, no primeiro parágrafo, a nossa alimentação reflete-se no decorrer de nossas vidas. Se comermos alimentos saudáveis e adequados ao nosso corpo, manteremos a saúde equilibrada. Então, por que a gente precisa comer? A gente precisa comer para a gente ter saúde, né? Como devemos cuidar de nossa saúde através da alimentação? É necessário o quê? Que a nossa alimentação seja de forma adequada e equilibrada, né? Aqui, ó. Se comermos alimentos saudáveis e adequados ao nosso corpo, manteremos a saúde equilibrada. Se ingerirmos alimentos inadequados, nossa saúde será diretamente afetada. E a 3. Por que precisamos conhecer a composição dos alimentos? Por isso é necessário conhecer a composição dos alimentos. Nosso corpo necessita de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais em doses adequadas, né? Por que precisamos conhecer a composição dos alimentos? Porque se a gente sabe o que cada alimento, em que cada alimento é rico, a gente consegue fazer o quê? Fazer uma dosagem, né? A gente consegue comer de forma equilibrada, tá bom? Então, vamos continuar aqui, que tem mais um pedacinho do texto. Todo ser vivo precisa de uma fonte de energia para sobreviver, crescer e realizar suas atividades. Uma boa alimentação nos assegura o crescimento, a energia do que precisamos para nossas atividades e fortalece o nosso organismo contra doenças. A energia dos alimentos é medida em quilocalorias, cujo símbolo é Kcal, né? A letra K e o Cal. Uma pessoa adulta precisa, em média, de 2.000 calorias por dia, quilocalorias por dia. Dependendo da pessoa, esse valor pode ser muito diferente. Os atletas e os trabalhadores que movimentam muito o corpo precisam de mais energias que as pessoas que não fazem muitas atividades físicas diárias. É aí que eu falo para vocês, né, que a alimentação precisa ser equilibrada e dosada. Um atleta, por exemplo, é uma pessoa que tem um desgaste muito grande. Por quê? Porque ele pratica muito mais atividade do que nós. Ele vive do esporte, ele vive, né,
da atividade física, ele consome muita energia. Se ele consome muita energia, obviamente ele precisa também receber alimentos com bastante, que dê para ele bastante energia, tá? Nós, seres humanos comuns, né, vamos dizer assim, que temos uma vida diária com atividades físicas comuns, trabalhamos, estudamos, praticamos algum tipo de atividade, fazemos uma corrida, uma caminhada, até mesmo vamos numa academia, andamos de bicicleta. Nós precisamos, em média, de 2.000 quilocalorias por dia, tá? E aí a gente vai ver isso, né? A gente pode acompanhar isso observando lá o que a gente está comendo. Um atleta, porém, que tem um desempenho, né, muito maior de atividade física, né, que pratica uma quantidade de horas de atividades físicas muito maior do que nós, obviamente vai precisar de muito mais energia do que a gente. Então, um atleta, ele precisa ter um acompanhamento bem rigoroso da sua alimentação, porque senão ele não vai conseguir ter um bom desempenho, ele não vai ter disposição e ele não vai ter energia para praticar o esporte, né, que ele precisa, para praticar a atividade que ele precisa. Então, o cardápio de um atleta, ele é diferente do cardápio de uma pessoa que tem uma vida, uma atividade física diária comum, vamos dizer assim, né? Como nós, que não somos atletas. E por isso que o atleta ele precisa ter um profissional para acompanhar isso, né? Que é o nutricionista, que vai montar lá um cardápio diário, o que ele tem que comer de manhã, o que ele tem que comer no almoço, de quantas em quantas horas ele precisa comer, porque o corpo é uma máquina, né? E ele precisa de um combustível. Vamos imaginar, vamos comparar o corpo com um carro. Um carro sem gasolina ou sem o álcool, ele não anda, né? A gente precisa sempre estar o quê? Abastecendo o carro para que a gente possa andar, né? Dirigir, para que ele possa se locomover. O nosso corpo a gente pode também classificar da mesma maneira. Porém, a gente precisa do que para ter essa energia, né? A gente precisa dos alimentos. Porém, sempre de forma equilibrada, na dosagem certa. Por isso, a necessidade da gente conhecer a composição dos alimentos, para que a gente monte um cardápio no nosso dia a dia que vai equilibrar todas esses elementos, essas composições dos alimentos, de maneira que o nosso corpo tenha uma saúde equilibrada, uma disposição equilibrada, uma energia equilibrada. E o atleta, ele precisa ter um cardápio diferente do nosso, porque a vida dele, o dia a dia dele é diferente do nosso. Ele precisa de muito mais energia, de muito mais disposição que a gente, tá? Aí aqui nesse parágrafo que eu li, vocês também podem aproveitar informações que estão aqui para responder essas perguntas aqui de cima também, tá? Aqui nesse parágrafo traz também algumas informações que complementam a resposta das perguntas daqui de cima. Olha, todo ser vivo precisa de uma fonte de energia para sobreviver, crescer e realizar suas atividades. A gente pode colocar aqui, ó, porque precisamos comer. Esse parágrafo, ele pode ser a resposta para a primeira pergunta. Aqui, uma boa alimentação nos assegura o crescimento, a energia de que precisamos para nossas atividades e fortalece o nosso organismo contra doenças. Aqui, pode ser a resposta da pergunta 2, como devemos cuidar da nossa saúde através da alimentação, né? Precisamos de uma alimentação que assegura o crescimento, a energia de que precisamos para as nossas atividades e fortalecer nosso organismo contra doenças, né? Então, tanto o primeiro textinho aqui, como esse, vocês vão encontrar a resposta para essas 3 perguntinhas. Agora aqui, nós temos um gráfico, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para vocês.
nós temos um gráfico, quantidade de quilocalorias de alguns alimentos, tá? Então, vamos lá. Só é um exemplo, né, de alguns alimentos. Opa. Então, aqui, ó, o alface, né? Então, aqui, ó, a quantidade de quilocalorias. Então, nós temos uma escala de 0 até 200. Lembra que eu falei que a gente precisa, né, de uma média de 2.000 calorias por dia? Então, isso tudo você consegue descobrir fazendo uma pesquisa, tá? Fazendo uma pesquisa no Google, ou mesmo alguns alimentos, né, industrializados, na maioria das vezes, eles trazem, né, na verdade, na maioria das vezes não, eles precisam trazer na sua embalagem a quantidade de quilocalorias que tem por porção. Aqui não tem nada industrializado, né? Então, você pode fazer uma pesquisa na internet, uma porção de algum alimento do seu interesse, quanto tem de quilocaloria. Então, aqui o gráfico traz alguns exemplos, né? Então, ó, 15 folhas de alface, se você consumir, né, comer 15 folhas de alface, você vai ter 15 calorias. Bem pouquinho, né? Por isso que as pessoas que fazem dieta para emagrecer, né, elas se alimentam muito de saladas, legumes, porque são alimentos saudáveis, porém com baixa caloria. Porque se você consome muita caloria durante, né, ao longo do dia, da semana, dos meses, caloria é uma coisa que você consome demais, ela engorda, né? Por isso que tem que ser dosada, tem que ser balanceada. Uma banana tem 70 calorias. Um copo de leite. Outra coisa importante, você tem que observar as quantidades. Por exemplo, uma banana tem 70 calorias. Agora, se você comer 2 bananas, você vai estar consumindo quanto? O dobro de calorias. Então, você vai estar consumindo 140 calorias. E assim sucessivamente. Um copo de leite tem 120 calorias. Se você consome 2 copos de leite ao mesmo tempo, né, ou ao longo do seu dia, você já vai ter consumido 240 calorias. Olha o pão francês, pessoal. A gente pensa que ele é uma coisa tão inofensiva, né? Então, um pãozinho, uma unidade, né, de pão francês tem 150 calorias. Tá? Então, se você come 2 pãezinhos, né, olha quantas calorias você vai consumir num único dia, né? Um pãozinho tem 150. Se você come 2 pães, você já consumiu aí 300 calorias. Se você come 3 pãezinhos, 450 calorias. Então, o pessoal que está aí acima do peso precisa prestar atenção nesses detalhes, porque assim, ao longo do seu dia, você deve comer uma variedade de alimentos. Então, você não pode ficar focado em comer só determinados alimentos, né? Porque o pão, ele tem muito carboidrato, por isso ele é rico em calorias, né? Então, você pode comer pão? Pode, mas você não pode ficar comendo vários pães ao dia, 1, 2, 3, 4, porque para que você tenha um equilíbrio, lembrando lá da nossa média de 2.000 calorias diariamente. Então, se você come 3 pãezinhos, já são 450 calorias. E aí os outros alimentos que você também vai comer durante o dia. E aí vai somando. Então, quem não tem problema com peso, tranquilo. Agora, quem tem problema com a obesidade ou que está um pouquinho acima do peso, tem sim que prestar atenção nesse detalhe. Porém, não só quem esteja acima do peso, porque voltando lá ao que eu disse no início do nosso vídeo, a sua alimentação, a nossa alimentação, ela precisa ser equilibrada. Então, eu não posso consumir alimentos que tenham muitos lipídios, que tenha muita proteína, que seja rico em carboidratos, mas consumir apenas esses alimentos, né? Eu tenho que dosar, eu tenho que consumir sim alimentos ricos em carboidratos, alimentos ricos em proteínas, alimento rico em lipídios, mas tudo numa dosagem equilibrada, ok?
Um ovo frito, pessoal, uma unidade de ovo frito tem 190 calorias, tá bom? Então, aqui é só um exemplo, né, de alguns alimentos e a quantidade de quilocalorias que cada um tem. Então, é isso, tá? Por hoje, nesse vídeo, né? Por hoje não, neste vídeo, é isso que eu queria passar para vocês. E eu vou encerrar e continuamos no próximo vídeo, o próximo texto, tá bom?